Abra a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. e vamos trazer uma palavra sobre o lugar da crucificação. Versículo 33 que diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. A mensagem de hoje é sobre o lugar onde Jesus foi crucificado. E vamos trazer uma palavra sobre o lugar da crucificação. O lugar em que Cristo Jesus foi crucificado. O lugar em que Cristo Jesus foi crucificado chamava-se Gólgota, ou lugar de caveira, ou Calvário. Tem evangelho que chama de Gólgota, outro de caveira, outro de Calvário. São nomes que são dados ao mesmo lugar. Mas eu gostaria de frisar a parte que aquele lugar era chamado de lugar de caveira, justamente porque escolheram um lugar para crucificar pessoas, um lugar cujas formações ou a formação rochosa já espantava qualquer pessoa. Naturalmente ou sobrenaturalmente, o vento, a erosão do lugar, deu naquelas rochas ou naquela rocha daquele monte e transformou aquele monte numa face, só que era a face de um crânio, a face de uma caveira. Então, muita gente era crucificado em cima daquele monte. Por que que eles escolheram? Eles escolheram aquele monte chamado Calvário, lugar da caveira, cuja formação rochosa parecia com um crânio humano. Por que que eles escolheram? Imagine comigo. A crucificação era algo muito tenebroso. A crucificação foi algo estudado para espantar. Eles estudaram a psicologia da crucificação, que foi feita exatamente para judiar com o condenado. Então, eles batiam, eles feriam, eles humilhavam e conduziam a pessoa que ia ser crucificada a esse lugar. Porque quando o crucificado chegava perto desse lugar, ele já começava a se tremer só em ver a formação daquele monte Calvário. Porque aquele monte tinha uma face, a face da morte, a face das trevas, a face da coisa mais temida neste mundo, que é morrer. Então o condenado já ia banido, abatido. Mas quando chegava no pé do monte, que ficava pertinho ali de Jerusalém, o cara levantava a cabeça e via aquela caveira naquela rocha, naquela pedra. Eles escolheram aquele lugar porque aquele lugar representava medo, aquele lugar assustava. Então a crucificação não era algo que Jesus ou outros sofriam só na parte física. Eles atacavam também a mente do condenado. Então o Senhor Jesus, quando chegou perto ali, aquele monte, cuja formação parecia uma caveira, já estava para assustar o Senhor Jesus. A mensagem de hoje é sobre o lugar da crucificação. Mas há uma outra coisa a ser dita sobre este lugar. Esse lugar ficava fora de Jerusalém. Eles não tinham o costume de crucificar ninguém dentro da cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém sempre foi julgada cidade santa.
E crucificar alguém, matar alguém ali crucificado, representava amaldiçoar a cidade. E eles levaram Jesus para fora, porque eles não queriam matar ninguém dentro da cidade, teria que ser fora da cidade. Mas isso cumpria uma profecia da palavra. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele escreveu e disse que, lá em Levítico 4, verso 16, que quando fossem sacrificar um novilho, por causa do pecado do povo, eles começassem o serviço dentro da cidade, dentro do arraial, mas não terminassem o sacrifício daquele novilho dentro do arraial, mas levasse o novilho e o sacrificasse fora da cidade. Então eles, sem saberem, estavam cumprindo uma sombra do Antigo Testamento. Você levava o sacrifício pelo pecado, o sacerdote começava a imolação dentro da cidade, mas não podia terminar o sacrifício dentro da cidade. Tinha que ser colocado fora da cidade. Aquele corpo daquele animal, pelo pecado, tinha que ser sacrificado fora do arraial. Por quê? Na mente deles havia um pensamento espiritual. Dentro de uma cidade existem pecados. Dentro de uma cidade existe um sistema pecaminoso. Então, quando você começa a imolar o cordeiro ou um novilho dentro da cidade, e você leva para terminar o sacrifício fora do arraial, significa dizer que quando aquele cordeiro, aquele novilho fosse tirado de dentro do arraial, na medida que ele fosse saindo, espiritualmente ele ia carregando o pecado da cidade. E então, nesse pensamento, foi que o escritor aos Hebreus escreveu, lá no capítulo 13, verso 12. Lá ele diz enfaticamente: por isso foi Jesus Cristo para santificar o povo. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então Jesus não foi sacrificado literalmente dentro da cidade. Ali ele estava cumprindo uma profecia que era figurada no sacrifício do Antigo Testamento. Aquele novilho que era sacrificado no Antigo Testamento para representar o pecado de alguém, ele apontava para Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que ia ser sacrificado lá na frente. Então, se ele tipificava Jesus, então Jesus tinha que fazer a mesma coisa. Teria que começar sendo sacrificado dentro da cidade, mas ele teria que ser levado para fora da cidade. E o escritor aos Hebreus, novamente eu friso, ele disse: por isso foi Jesus também sacrificado, e para santificar o seu povo, padeceu fora da cidade. Na hora que Jesus saiu de dentro de Jerusalém, rumo ao Gólgota, ali tinha um sentido espiritual. Ele estava carregando o pecado da cidade. Louvado seja Deus. Estava carregando o pecado do sistema. Ele estava carregando o pecado que estava naquela aglomeração de pessoas. Agora, uma coisa interessante. Quando o escritor aos Hebreus escreveu, capítulo 13, verso 13, ele disse assim, escuta bem: por essa causa, saiamos também ao seu encontro. Aleluia. Olha só, por causa disso, por sua causa ou por esta causa, saiamos também ao encontro dele. Saiamos como? Já que ele saiu da cidade, saiamos também da cidade ao seu encontro.
levando o seu vitupério. O que é o vitupério? É a vergonha que ele passou. Saiamos nós também da cidade, saiamos ao encontro dele, levando o seu vitupério. Ou seja, Jesus saiu da cidade para ser sacrificado fora dela. Quando ele saiu da cidade de Jerusalém para ser sacrificado fora dela, ele ali estava cumprindo o sacrifício do Antigo Testamento, que começava dentro da cidade e terminava fora. Então o escritor aos Hebreus diz: por causa disso, façamos o mesmo. Saiamos de dentro da cidade, ou seja, do pecado. Saiamos de dentro do sistema enganador de idolatria e de obras mortas. Mas saiamos da cidade ao encontro dele, levando o seu vitupério. O que é o vitupério? É o traje de Cristo, é a vergonha que ele passou, é a zombaria que ele passou. O que é que o escritor aos Hebreus quer dizer? Receba na sua vida a vergonha da cruz, receba para a sua vida também a vergonha que ele passou, o traje e a zombaria, e saia de dentro do sistema deste mundo, saia de dentro da cidade ou do sistema desse mundo, ao encontro dele. E quando você chega no verso 15 de Hebreus 13, ele diz assim: porque nós não temos cidade permanente aqui na terra, mas aguardamos uma que é eterna, que está nos céus. Pode louvar a ele com as palmas. Você saia da cidade ao encontro dele, porque você não tem morada certa nessa terra, sua morada é no céu. Quantos podem glorificar aquele que vive e que reina para sempre? Aleluia. Então, o lugar representava o medo. O lugar representava essa figura espiritual de sair do sistema e ser sacrificado do lado de fora. O lugar representa para nós o lugar em que Jesus passou a maior vergonha. Vergonha essa que nós devemos também levar sobre nós. Quando eu estava meditando sobre isso, é que eu entendi a mensagem da cruz, da harpa cristã. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Foi por causa desse versículo: saiamos também ao encontro dele, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. E eu entendi a partir dessa parte o porquê dele ter escrito na harpa cristã: eu aqui por Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Saiamos ao encontro dele, levando o seu vitupério, levando o traje. Ou seja, todos os dias, quando você sair à rua, considere-se também uma pessoa envolvida naquele sacrifício. Leve o seu vitupério. A cruz ou o Gólgota foi um lugar de vergonha. Então quero sempre levar e sofrer essa marca, a marca da vergonha da cruz, me identificando com ela. O Gólgota foi um lugar de vergonha. João escreveu lá no capítulo 19, ele disse no verso 23 que despiram Jesus de suas vestes. Quando chegaram lá em cima do Calvário para crucificarem Jesus, eles tiraram as vestes de Jesus. A Bíblia não fala, mas a cultura mostrava que eles deixavam apenas um pano ao redor das partes íntimas, para a pessoa não ficar inteiramente exposta. Imagina um judeu que foi treinado para andar vestido. Queridos, olha uma coisa: o templo primeiro que Deus mandou erigir, ele disse: não faça degraus, para que não mostre a sua nudez. Então o judeu foi treinado para ter vergonha do seu corpo.
Judeu não expunha seu corpo. Jesus tinha suas vestes longas, porque ele foi treinado para se envergonhar. E agora Jesus está no Calvário e a Bíblia diz: e tiraram as suas vestes, na frente de todas as pessoas que estavam ali. O Calvário foi um lugar de vergonha, como foi um lugar de medo. E por ser fora da porta, também foi um lugar de cumprimento da palavra. Quando ele saiu da cidade e subiu ao Calvário e chegou lá e foi crucificado, representa que ele trouxe o pecado da cidade sobre si e sacrificou em cima do Monte Calvário, através do seu corpo, e Deus ficou satisfeito. Quem entendeu, diga amém. Levante a mão direita e diga comigo: o lugar, o Calvário, representa medo. O lugar, o Calvário, representa cumprimento da palavra. Mais forte: o lugar, o Calvário, representa a vergonha da cruz, que eu devo sempre levar comigo. Quantos aplaudem a Jesus pela sua palavra, pela sua palavra? Mais forte. Passa 5 segundos aplaudindo a Jesus e a sua palavra, se você compreendeu, se você entendeu, se você compreendeu. Não há nada na palavra de Deus que mexa mais comigo do que essas coisas. Nenhum crente é o mesmo crente depois que ele ouve essas verdades. Mas vamos continuar. O profeta Isaías relatou muito a respeito do Calvário. Como foi que Isaías profetizou o Calvário? Você pode ir comigo para o capítulo 53 e deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou te mostrar como foi que Isaías, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Eu vou te mostrar como foi que Isaías descreveu o Calvário há 740 anos antes de Jesus morrer. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o verso 2, diz assim: ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura, olhamo-lo para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Diga comigo: no Calvário, no Gólgota, Jesus não tinha formosura. Olha o que Isaías disse: não tinha formosura, era como raiz de uma terra seca. Os irmãos do sítio aí sabem o que é raiz de uma terra seca. Uma raiz que é criada em terra seca, irmão Antônio Clarindo conhece bem. Uma raiz de uma terra seca, ela não tem formosura, ela não tem beleza, ela não tem gosto, não tem sabor, não tem aparência. Particularmente eu acredito que Jesus era o homem mais bonito de Jerusalém. Particularmente eu acredito que Jesus era o homem mais bonito de Nazaré. Eu não posso conceber Jesus feio. Mas quando ele subiu no Calvário, a palavra de Deus diz que ele não tinha formosura nenhuma. Olhando para aquele rosto ensanguentado, com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, chicoteado a noite inteira, ele não tinha formosura. Então diga comigo: o Calvário, no Calvário, ele não tinha formosura. Agora olha por favor, o versículo 3 comigo diz assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem que sabe o que é padecer. Era desprezado e dele não fizemos caso. Repete comigo: dele não fizemos caso. Então a primeira coisa ali que Isaías mostra é que ele não tinha formosura, está no verso 2. Em segundo lugar, é que no Calvário ele não tinha amigos. Pois a Bíblia Sagrada diz, nós acabamos de ler, que ele era desprezado e dele não fizemos caso. Então o Calvário era um lugar de ausência de amigos. Jesus passou 3 anos e meio só fazendo bem às pessoas, filhão.
mas agora ele era desprezado e ninguém fez caso dele. O Calvário era um lugar em que Jesus não tinha amigos. Agora eu vou mostrar para você que o Calvário era um lugar em que Jesus não teve sossego. Olha o verso 4, o que é que diz o verso 4 para nós? Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Segundo esse texto, Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças, nossas depressões, nossas angústias. Então no Calvário, Jesus não tinha sossego. Quem é que tem sossego com dores? E Ele levou todas as nossas dores, e não foram somente as físicas, mas as dores infernais. Algumas pessoas até dizem: bispo, por que Estevão, escuta bem, quando Estevão foi morrer, ele disse assim: Senhor, perdoa esse povo, pode me apedrejar. Quando Policarpo foi morrer, eles podem me apedrejar. Quando Mônica foi morrer, ela disse a mesma coisa. E Jesus, na hora da morte, disse: Pai, por que tu me desamparaste? Por que Jesus morreu naquela aflição toda? É porque Jesus não morreu sentindo apenas dores físicas. Ele morreu também sentindo as dores do inferno, que você deveria padecer. Então lá no Calvário era um lugar em que Ele não tinha sossego. Ele não tinha sossego no Calvário. Se você ler o verso 6, você vai ver outra coisa aí. Olha o verso 6, o que é que diz aí comigo? Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Diga comigo: o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Você veja que foi Deus quem fez cair o nosso pecado sobre seu Filho. Ou seja, Ele não tinha vontade própria. Ele não tinha vontade própria. A vontade que Ele estava obedecendo era do Pai. Claro que Ele, em alguma ocasião, Ele disse: ninguém tira a morte de mim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Mas lá em cima, Ele não estava para olhar para a sua vontade humana, mas para a vontade do Pai, que fez cair sobre o Filho a iniquidade de nós todos. Ou seja, Ele estava ali para cumprir o desejo do Pai. Ele estava ali por obediência. Quantos podem glorificar a Deus? Agora olha comigo o verso de número 7. Olha o que é que diz. Ele foi o quê? Oprimido. Repete essa palavra: oprimido. Mas não abriu a boca. Vai comigo. Ele foi oprimido e não abriu a boca. Olha para mim, a Bíblia diz: como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ou seja, Jesus não teve iniciativa de autodefesa. O que foi o Calvário? O que foi o Gólgota? No Gólgota Ele não teve formosura. Repita comigo: no Gólgota Ele não tinha formosura. O que foi o Gólgota? Lá no Gólgota Ele não tinha amigos. Então diga comigo: no Gólgota Ele não tinha amigos. Só vocês, 1, 2, 3, já, vai. No Gólgota Ele não tinha sossego. Repete. No Calvário Ele não tinha vontade própria. No Calvário Ele não teve autodefesa. Isso foi o que Isaías mostrou. Ele não abriu a boca, ele não tentou se defender. Ele não quis se defender, não abriu a sua boca para se defender de nenhuma acusação que lhe fizeram em todo o tempo. Ele não quis se defender, ele se entregou por vontade própria. O Calvário foi um lugar em que Jesus, mesmo sofrendo as dores, mesmo carregando os pecados, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo caluniado, ele não quis se defender. Você pode dar um glória a Jesus bem forte?
ainda mais sabendo e repetindo agora que foi por você, respira bem forte e dê 3 aleluias, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. O primeiro para o Pai, outro pelo Espírito Santo. Dá um aleluia a Jesus de Nazaré com as tuas mãos, glorifique a Ele também com as tuas mãos, por causa que Ele enfrentou o Calvário, por causa que Ele enfrentou o Calvário. Querido, se você voltar para o capítulo 27, onde a gente iniciou, lá diz o seguinte, lá no capítulo 27 de São Mateus, eu vou ler de novo. Lá diz, no versículo de número 31, e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe com as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, Simão era o seu nome, a quem o constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Então, o que foi que você viu até aqui? Que o Gólgota era um lugar de medo, o Gólgota era um lugar de vergonha, o Gólgota foi um lugar de cumprimento profético. O que foi que você viu até aqui? É que no Gólgota Jesus não tinha formosura, no Gólgota Jesus não tinha amigos, no Gólgota Jesus não tinha sossego, no Gólgota Jesus não teve amor, autodefesa. No Gólgota Jesus não expressou sua vontade própria, o desejo dele era cumprir a vontade do Pai, porque o Pai queria salvar você, porque o Pai queria que você ficasse alegre, porque o Pai queria que você ficasse livre dos seus pecados. Por isso o convite é: saiamos, pois, ao encontro dele. Que nesta noite nós possamos sair ao encontro dele. Você poderia dizer nessa noite: Jesus, eu estou indo ao teu encontro. Saiamos ao encontro dele, levando o seu vitupério, participando do que ele fez. Eu me preparo neste momento para o final da mensagem, mas eu quero dizer aqui algo. Eu percebo que, falando sobre o sacrifício de Cristo, vocês fitam os olhos no altar e na Bíblia. Eu percebo nos olhares de cada pessoa a palavra entrando e indo ao coração. Mas eu quero que você dobre a sua atenção, que eu estou me preparando para terminar a mensagem. E o término dessa mensagem você não pode esquecer. É o mesmo convite que eu te fiz ontem à noite. O texto sagrado diz que o lugar que ele foi crucificado foi o Gólgota. E eu quero terminar essa mensagem te mostrando as grandes lições do Calvário. Diante do que já foi exposto, diante do que foi apresentado, quais são as grandes lições do Gólgota? Quais são as grandes lições do Calvário? A primeira grande lição do Calvário, que eu tenho para te mostrar nessa noite e terminar esta palavra, é que o Calvário nos ensina e nos mostra e nos prova que a natureza humana é capaz de chegar a limites tão cruéis que nós não conseguimos nem captar. O Calvário é um lugar que prova que a natureza humana é cruel. Pois o texto que eu iniciei lendo diz que depois de o haverem escarnecido, repete essa última palavra, tiraram as suas vestes, o despiram e o levaram para ser crucificado. Olhe para mim, olhe onde a natureza humana é capaz de chegar. Depois de o haverem escarnecido, diga, ele foi escarnecido. Tiraram as suas vestes, diga, ele foi envergonhado. O levaram para ser crucificado, diga, ele foi crucificado. Então você leu aí no texto que ele foi escarnecido, ele foi despido e ele foi levado. Escarneceram dele, despiram ele e levaram para matá-lo. Escarneceram, zombaram, despiram, envergonharam, levaram, o mataram. Por que eles não pararam no escarnecimento? Por que eles, do escarnecimento, eles passaram a envergonhá-lo diante de todo mundo, deixando o homem seminu? Não foi suficiente, vamos levar para matá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa: o ser humano é cruel. Filho,
Não coloque sua confiança completamente no homem, porque o ser humano não se conforma em apenas zombar. O ser humano não se conforma em apenas escarnecer. Ele tem que despir, ele tem que matar. O ser humano é cruel, a natureza humana é cruel. Então o Calvário mostra o quão cruel é o ser humano, que zomba, que escarnece, que tira as vestes e que mata. Como que um ser humano pode ter esse instinto terrível de matar? Olha para cá. Você já viu, se viu, mas é muito raro, um cachorro matando outro cachorro? Não é difícil? Um gato matando outro gato? É difícil ou não é? Uma onça matando outra onça? Um leão matando outro leão? Ou seja, no reino animal, animais da mesma espécie não se mutilam e não se matam. Mas o ser humano é cruel. Ele pega alguém da sua própria espécie, ele zomba, tira as vestes e mata. Porque o ser humano sem Deus é pior do que os animais. O ser humano sem Deus, ele perde em caráter e gênero para os animais. Mas a palavra de Deus diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, estou me preparando para terminar a mensagem. Que outra grande lição eu encontro no Calvário? O Calvário é um lugar de uma aliança superior que Deus fez com a humanidade. Olha para mim. No Antigo Testamento há um monte chamado Sinai. No capítulo 19 de Êxodo, pastor Glaziano, em que Moisés sobe aquele monte, e lá Deus faz uma aliança com o povo. O povo ficou lá embaixo. Moisés desce com as tábuas, pastor Emanuel, da lei, e aquelas tábuas, pastor Aparecido, eram as tábuas da antiga aliança de Deus. As tábuas que Deus escreveu em cima do Monte Sinai, pastor Luiz Amaro, eram as tábuas da aliança de Deus com os homens. O homem, para ter aliança com Deus, tinha que obedecer ao que foi escrito naquelas tábuas em cima do Monte Sinai. Ali era chamada a antiga aliança, que era boa. Quando Moisés desce de lá, ele traz consigo as tábuas da aliança. E estas foram guardadas na arca da aliança. Ali representava a aliança de Deus com Israel, a aliança de Deus com a humanidade. Mas havia uma promessa no Antigo Testamento, de Deus um dia tirar a antiga aliança e fazer uma nova aliança, um novo pacto com o seu povo. E essa nova aliança, ela foi feita em cima de outro monte, mas não foi em cima do Monte Sinai, foi em cima do Monte Calvário. Não foi através de Moisés, foi através de Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a nova aliança é maior e melhor do que a da primeira, porque a primeira aliança foi feita
através de Deus e Moisés. Deus é grande, mas Moisés é pequeno. Deus é poderoso, mas Moisés não tem poder de nada. Deus é santo e Moisés é um só homem. Por isso que a antiga aliança era a aliança de Deus com os homens, mas era através de Moisés. Mas a igreja do Novo Testamento, o povo do Novo Testamento é privilegiado, porque a aliança de Deus com os homens não foi mais entre Deus e um homem, foi através de Deus e o seu Filho Jesus Cristo imaculado, sem pecado. Essa aliança é superior. Por isso que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 8, verso 6, assim: mas agora Jesus alcançou o ministério mais excelente, porque Ele é mediador de uma nova e melhor aliança, e esta está confirmada em promessas melhores. Xandarabassuri cantalabahaya. Está escrito na palavra, eu vou repetir: o que Jesus fez na cruz do Calvário. O Calvário ali representou a nova aliança de Deus conosco. Existia uma antiga aliança que era boa, mas a antiga só é boa enquanto a nova não chega, porque a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. A primeira aliança era gloriosa, mas não quanto a segunda, porque a primeira era entre Deus e um homem, Moisés, que morreu e não ressuscitou. Mas a segunda é superior, porque foi entre Deus e Jesus, que está vivo entre nós. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança, de uma melhor aliança, que está confirmada pelas melhores promessas. E no capítulo 8 de Hebreus, verso 13, eu vou ler na íntegra, que diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de se acabar. A antiga aliança se acabou. O crente em Jesus Cristo, ele não está mais ligado ao Sinai. O crente em Jesus está ligado ao Calvário. Ei, Xandarabacantalabahaia. O crente em Jesus não foca a sua atenção no Sinai. Isso era enquanto Jesus não chegava, mas já que Ele chegou, o nosso olhar está no Gólgota. Quem olha para o Sinai está firmado em Moisés. Quem olha para o Calvário está firmado em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Eu só vou parar quando você der glória a Deus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. A nova aliança é melhor. A antiga morreu. Aplaude a Jesus de Nazaré. Aplaude a Ele. A antiga morreu. As grandes lições do Calvário. Vou terminar. O Calvário é o lugar da nova aliança. Quantos glorificam a Deus? E a nova é melhor do que a primeira. Quem foi que deu a primeira aliança? Foi Deus. E a segunda foi Deus. E por que a nova é melhor do que a primeira? Porque Ele disse que é. A antiga é inferior. Portanto, você segue o Calvário. Esqueça do Sinai. Porque no Sinai existe Moisés que peca, mas no Calvário existe Jesus que venceu o pecado. No Sinai existe Moisés que morre, mas no Calvário está Jesus de Nazaré que está vivo, 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 está vivo. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar aqui a mensagem, olhe para cá. A última lição do Calvário. O Calvário é lugar de se assumir responsabilidades. Repita comigo. O Calvário é o lugar
de se assumir as grandes responsabilidades. A Bíblia Sagrada diz que o levaram para ser crucificado. E ele foi, repete, ele foi. Mais uma vez, vai. Mais forte, ele foi. Eu digo para a igreja, o Calvário é um lugar de se assumir responsabilidade. A Bíblia diz que o levaram para ser crucificado. E a igreja diz, ele. Só a igreja 3 vezes. Mais uma vez. Só que quando ele chegou lá em cima, que ele foi crucificado, alguém chegou e disse assim: ei, desce da cruz. Eu pergunto à igreja, ele desceu? Por que ele não desceu? Ele não tinha poder para descer, não? Tinha. Por que ele não desceu? Fica de pé. Deixa a tua Bíblia aí. Aleluia. Por que ele não desceu? Por que ele não desceu? Faz essa pergunta para você mesmo em voz aberta. Vai lá. Por que ele não desceu? Mais forte. Por que ele não desceu? Diz que ele foi levado para ser crucificado. E a igreja repete, e ele foi. Mais uma vez. Lá quando crucificado, alguém chegou e disse: desce da cruz. Por quê? Ele não desceu. É porque ele não tinha poder. Respondam. Ele tinha todo o poder. Ele disse: se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda 12 legiões de anjos. É anjo demais, homem. 12 legiões de anjos dá 70 mil com mais 14, 84 mil anjos. Meu Deus do céu, se eu pedir, ele manda 12 legiões de anjos. Eu tenho 12 discípulos aqui, não estão fazendo nada por mim, mas se eu pedir, Deus me manda 12 legiões de anjos, 84 mil anjos. Eita glória. Se eu pedir, ele desce. Agora eu pergunto, ele pediu esses anjos? Ele pediu para esses anjos irem defendê-los? Pediu não, por quê? A resposta é uma só. Calvário, Gólgota, é lugar de se assumir responsabilidades. Se você puder, feche o corredor, dados as mãos, que eu vou terminar a mensagem. Aleluia, aleluia. Deu a mão a ele, deu a mão a ela. Aleluia, aleluia. Quando você der a mão a esse irmão e a essa irmã, grita comigo: Senhor! Mais forte: Senhor! Me ensina com Jesus a cumprir as minhas responsabilidades. Glorifica a Deus, glorifique, 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 glorifique. Parece que todo mundo é pentecostal, né? Todo mundo é pentecostal, parece que é, parece que é. Parece que é todo mundo. Xarabadarabasúria canta la barraia. Xandaraba canta la barraia. Olha para cá. Chamanás, clanás, clamanará. Por que ele não desceu? Podendo descer, é porque Jesus queria cumprir a sua responsabilidade de morrer em lugar dos pecadores. Ele não aceitou a sugestão de descer na cruz. Ele foi até o fim, porque ele queria cumprir a sua responsabilidade. E eu quero dizer para você que é filho de Deus, que é líder de igreja, por que muitas vezes nós fugimos das nossas? Por que muitas vezes a gente é tentado a fugir das nossas responsabilidades de cristãos? E a gente às vezes foge. Por que a gente às vezes não aprende com Jesus e não assume nossa responsabilidade? Por que muitas vezes uma mulher engravida e não quer assumir a responsabilidade de ter o filho e aborta o filho? Por que muitas vezes num casamento se há muitas separações? Por quê? É porque assumir responsabilidades é difícil. Por que tanta separação matrimonial?
Porque tanta, meu Deus do céu, tanta briga nesse mundo? Porque muitas pessoas abandonam seus empregos, abandonam seus cargos dentro de igrejas, abandonam seus ministérios. É porque assumir ministério, assumir responsabilidade, custa lágrima. Responsabilidade dói. Responsabilidade é duro. Responsabilidade tem que quem aceita cumprir sua responsabilidade tem que enfrentar zombaria, tem que enfrentar cravos, tem que enfrentar abandono. Para assumir responsabilidade tem que chorar de madrugada. Para assumir responsabilidades tem que perder muitas vezes horas de sono, tem que se esquecer de si. Assumir responsabilidade dói mão, dói pés, dói rins, dói tudo, dói todo o corpo. Responsabilidade traz dores, mas eu quero te dizer, aprenda com Jesus, não desça da cruz, não desça da cruz, não desça da sua responsabilidade. Deus entregou ela a você, vai em frente, que a vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Cadê a igreja pentecostal? Ai, xalabadalabassúria. O Espírito Santo vai derramar agora do seu poder sobre tua vida. Tu tens sofrido para assumir tuas responsabilidades de mãe, de esposa, de esposo, de pai, de pastor, de líder. Tu tens sofrido por causa da obra, sofrido por causa da tua empresa, sofrido por causa da tua família. Tu não tens fugido da tua responsabilidade. Aguarda que a recompensa está chegando. Não desce da cruz, meu filho. Fique à vontade para glorificar a Deus. Vão tentar você para dizer que sai da cruz, abandona teu ministério, abandona tua responsabilidade, abandona o ministério que Deus te deu. É duro. Olha como teu joelho está doendo, olha como teus pés estão doendo dos cravos, olha como tuas mãos estão furadas, olha como tua cabeça está prejudicada. Tu está envelhecendo fora de tempo. Tu está chorando de dia e de noite. Tu está passando privações por causa da minha obra. O inimigo está dizendo: desce da cruz, desce da cruz. Na hora que alguém diz desce da cruz, Jesus não respondeu nada, mas seu silêncio já queria dizer: Satanás, eu não desço dessa cruz. Eu já desci do céu para não descer da cruz. Eu já desci do céu para não descer da cruz. Glorifica a Deus, igreja. Levanta a mão desse crente aí para o céu, para ele dar glória àquele que vive e reina. Eita, pegou. Quem não desce da cruz tem vitória. Quem permanece na cruz constrói. Quem permanece crucificado constrói. Quem permanece na sua responsabilidade cresce. Não tem jeito, cresce. Tem hora que vai doer joelho, pés, mãos, cabeça, garganta, coluna. Vai doer, mas vai, filho. Vai, filha. Vai que tu vais ver o fruto do penoso trabalho de tua alma. E eu quero pedir agora a ti, ó Espírito Santo, salvação no meio da igreja. Peço que o Senhor toque em cada enfermidade agora. Cada enfermidade, cure toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Traz chantro e candala, rixanarabacaia. Vai trazendo agora cura. Eu te peço que o Senhor toque agora onde haja uma enfermidade. Agora é a hora de Jesus curar. Desprenda das mãos desse irmão, estenda as suas duas mãos para o altar. Tem uma unção de cura em cima desse altar. Agora tem uma unção de cura nesse lugar. Coloca a tua mão aqui em frente. Deus está agora ungindo tua mão direita, a tua mão esquerda.
para curar toda enfermidade, mioma, dor na cabeça, dor no pulmão, dor no coração, dor nos ossos, crise de garganta, dor na coluna, dores nas articulações, dores nos pés, todo o mal que tiver aqui agora, a unção de cura. Ontem à noite foi uma multidão sendo curada, então seja curado. Receba agora a unção na tua mão direita, na tua mão esquerda, a unção da cura. Se você crê que a unção está na tua mão agora, coloque as duas na tua cabeça agora, as duas na tua cabeça. E eu, como ministro do evangelho, eu digo agora: toda enfermidade alojada neste corpo, eu repreendo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do sacrifício superior, pelo poder da nova aliança que é melhor, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do cumprimento da palavra do Calvário, pelo poder da palavra do Calvário, pelo poder da responsabilidade do Calvário. Eu agora profetizo que a cura vai chegar na tua vida agora, vai saindo agora dor de cabeça, dor no pulmão, dor no coração, em nome de Jesus. Se arranca, mioma, se arranca agora. Essa dor no pé não pode existir mais, porque Jesus já sofreu a dor no pé por você. Sai agora desse corpo, dor nas pernas, dor nos ossos, agora dor nas pernas. Eu digo, sai agora. Essa é a semana de cura divina. Jesus agora toca agora, Jesus, e cura agora essa dor na cabeça. Em nome de Jesus, igreja, tem autoridade. Em nome de Jesus, vai mandando embora qualquer dor, a dor que tiver em cima de você, a dor que tiver, fala ela pelo nome, diz o nome dela, é na garganta, sai dor de garganta, dor de cabeça, dor no pulmão, sai agora, em nome de Jesus. Tudo que vem das trevas, tudo que vem da carne, tudo que vem do ser humano, tudo que vem do antigo, vai embora agora, tudo agora, é nova vida, é nova história, por causa do sacrifício, do lugar, do Gólgota, em nome de Jesus. Sai! A igreja crê que Jesus cura, que Jesus liberta. Então diga comigo: Jesus liberta, Jesus liberta. Eu quero que vocês vão dizer só o que foi que saiu quando nós oramos. O que foi que foi embora? O que era que estava acontecendo que Jesus tirou? O que era, minha irmã? Faz dia que eu vi com a dor em meu braço e na pá, mas graças a Deus agora fiquei curado. Eu não podia nem levantar o braço. Levanta o braço aí para eu ver. Eu só até aqui assim, mas agora estou curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. A igreja faz é aplaudir a Jesus mesmo. Que foi, minha irmã? Dor na coluna. Dor na coluna? Na coluna. Desapareceu? Sim. Pois faz para lá um pouquinho. Olha para cá, Dondina. Passou? Faça assim para eu ver. Então as palmas engrandecem a Jesus de Nazaré. Problema do coração e sem conseguir se alimentar. Então, no caso, você está prestando de oração para Jesus lhe dar vitória. Esse exame aqui, estava sentindo a dor no coração e passou? 24 horas. 24 horas e a dor foi curada. A dor estava 24 horas em quê? No coração. E agora? Agora eu estou curado. Vai ser uma semana todinha de cura. Que era, minha irmã? Estava com uma dor forte no meu braço, não conseguia nem mexer. Qual era o braço? Esse daqui. Então levanta bem forte aí para o povo ver. Levanta e baixa, levanta e baixa. Se Jesus curou, não dói mais. Quem glorifica a Deus, igreja? O que era, minha irmã? Uma dor de cabeça insuportável, bispo. O que era? Dor de cabeça insuportável. Então diga glória a Deus bem alto, que se você disser glória e não doer, que Jesus curou. Vai. Glória a Deus! Amém, Jesus. Que era, minha irmã? Estava com uma dor de cabeça muito forte também. Minha vista chega a doer. Agora passou depois da oração. Deus é fiel, Deus é fiel. Vai ser uma semana de cura. Que foi, meu filho? Muito sofrimento na minha vida nesse final de semana, essa semana que passou. E o que foi que você chegou aqui sentindo que desapareceu? E com a dor na perna e a dor na costela aqui e um osso na coluna aqui, dolorido. Chegou, foi engembrado mesmo, não foi? Estava doendo a perna? Tava dor na costela. Pois pronto, bata o pé, a perna que não está mais doendo, bata ela no chão, bata de novo. Então está batendo, igreja. Então glorifique a Deus que Jesus curou mesmo. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Para a igreja, aí. Esse rapazinho é um milagre. Ele se chama, e ele não pôde mais entrar no templo para receber. E ele não pôde mais entrar no templo. E ele não pôde mais entrar no templo
para receber a aspersão do sumo sacerdote, porque de lugar de caveira. Justamente porque, por que eles escolheram? Forma que adentrou neste lugar. Com todos que vieram juntos, Deus é fiel. Aí por isso que ele, uma vez eu fui pregar lá, e ele não pôde mais entrar no templo, meu Deus, usa teu filho nessa. Ele é pequenininho. Todo vídeo eu apresento ele aqui, só para a igreja. Aí. Esse rapazinho é um milagre. Ele me chama de meu amigo. Esse menino não andava. 1 ano e quantos meses, pastor? Que ele não andava? Passou 2 anos e 4 meses sem andar. E nós fizemos uma oração aqui, 10 horas da manhã. E 10 horas da noite mandaram uma mensagem. O menino agora não tem quem segure ele. Tá ali. Deus do céu. Então a gente se alegra com um negócio desse, né? Deus é fiel. Aí por isso que ele, uma vez eu fui pregar lá, ele ficou todo paletó e disse: eu fico aqui esperando meu amigo na porta da igreja. E ele não pôde mais entrar no templo para receber a aspersão do sumo sacerdote, porque disseram: você já está cheio de sangue, sua roupa já tem sangue, então você não necessita mais de sangue. E ele voltou para casa e os filhos perguntaram: que sangue é esse? Você recebeu o sangue lá do sumo sacerdote? E ele disse: não, eu venho com outro sangue. Só que ali era o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda a sua casa se converteu, bendito seja Deus. E hoje nós vamos esquecer o ajudador e vamos trazer uma palavra sobre o lugar da crucificação. O lugar em que Cristo Jesus foi crucificado. Novamente eu vou ler o texto com vocês. Versículo 33 que diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. A mensagem de hoje é sobre o lugar onde Jesus foi crucificado. Prepara teu coração, que nós vamos decolar nas asas do Espírito para meditar em sua palavra. Vamos receber de Deus a revelação da sua palavra.